Olá, bem-vindas e bem-vindos à Terra da Voz. Pelo que estou entendendo, vocês querem entrar na Terra da Voz para interpretar uma peça radiofônica de Walter Benjamin, intitulada Um Dia Maluco, correto? Sim! Temos! Queremos. Ah, sim! E entendo também porque vocês acham que a Terra da Voz leva a história para muitas pessoas em muitos lugares diferentes. Sim, é verdade. Na Terra da Voz, vocês vão poder falar e para muitas pessoas. Mas eu sou a guarda-fronteira desse país e precisarei dar uma condição que vocês têm que cumprir antes disso. Escutem bem. Quem quiser entrar na Terra da Voz tem que ser muito modesto, se livrar de qualquer adorno e qualquer beleza para que lhe reste apenas a voz. Concordam? Será? Concordo. Não. Bom, paciência, vai. Tudo bem. Tá bom. Tá bom. Sim. Tá, se tá todo mundo também, eu vou. Talvez vocês conheçam um longo poema que começa assim. É noite escura, tão clara a lua. Um carro cruza veloz a rua, virando a esquina lentamente. E dentro, de pé, sentava a gente, em silêncio, trocando ideias, quando um coelho ferido de morte patinava num banco de areia. Qualquer um pode perceber que há algo estranho com este poema. Na história que vocês vão escutar agora, também há algo diferente que não soa bem, mas eu acredito que não seja tão fácil de perceber. Ou falando com mais clareza. Alguns erros todos vocês vão encontrar, e então o melhor é marcar com um risco num pedaço de papel. A única coisa que eu vou revelar é que ao todo serão 15 riscos ao longo de toda a história. Mas se vocês encontrarem apenas 5 ou 6, já está bom. Contudo, este é apenas um lado da história que vocês vão escutar agora. Além destes 15 erros, a história contém também 14 perguntas. E se por um lado os erros aparecem na história muito sorrateiramente, para que ninguém os perceba, cada pergunta, por sua vez, se fará anunciar com uma gongada. Quem souber responder a uma das perguntas pode assinalar 2 pontos, pois muitas vezes é mais difícil responder as perguntas do que descobrir os erros. Como são 14 perguntas, quem souber responder a todas pode chegar a 28 pontos. Se acrescentarmos aí os erros riscados, pode chegar a 43 pontos. Mas ninguém precisa chegar a tanto. 10 pontos já é um bom resultado. Vocês mesmos podem marcar os seus pontos, pois nessa história o importante é refletir. Nela não há nenhuma pergunta e nenhum erro que não se possa desvendar refletindo. Acho que eu não preciso dizer a vocês que as perguntas não contêm erro nenhum. Agora atenção! O Henrique chega e conta. Mas que dia! Já começou de manhã cedo. Durante a noite, mal preguei os olhos de tanto pensar no enigma. Bom, de manhã cedo, soa a campainha. É a governanta surda de meu amigo Antônio, trazendo-me uma carta dele. Caro Henrique, escreve Antônio. Esqueci meu chapéu ontem em sua casa. Por favor, entregue-o à minha governanta. Abraços, Antônio. Mas a carta não termina aí, pois ele segue. Acabo de encontrar meu chapéu. Desculpe pelo incômodo e obrigado pela atenção. Esse é o Antônio, o típico professor distraído. Por outro lado, um grande apreciador de enigmas e um especialista em decifrá-los. E ao ver sua carta, me ocorreu. Eu bem precisaria do Antônio hoje. Talvez ele tenha a solução para o meu enigma. Na verdade, eu fiz uma aposta de que conseguiria desvendá-lo até amanhã. Eis o enigma. O que é o que é? O camponês vê com frequência, o rei raramente, e o bom Deus nunca. Sim, essa teríamos que perguntar ao Antônio.
Agora mesmo ia perguntar à governanta se ele já foi para a escola. Antônio é professor, como já dissemos, mas ela já tinha saído. Eu penso comigo, Antônio deve estar na escola. Coloco meu chapéu e desço. Mas já na escada me lembro de uma coisa. Exatamente hoje começa o horário de verão. Tudo começa uma hora mais cedo. Pego então meu relógio e atraso ele em 1 hora. Quando chego na rua percebo que esqueci completamente de me barbear. Na esquina, virando à esquerda, há um barbeiro. Em 3 minutos em frente à loja, há uma placa esmaltada dependurada. Barba, hoje 10 centavos, amanhã de graça. Barba hoje, 10 centavos, amanhã de graça. A placa esmaltada me pareceu estranha. Gostaria de saber por quê. Mesmo assim entrei, sentei-me numa cadeira e pedi que fizessem minha barba. Durante esse tempo fiquei olhando para o espelho que estava pendurado à minha frente. De repente, o barbeiro me cortou do lado direito do rosto. E sem dúvida, do lado direito de minha imagem no espelho, via-se um pouco de sangue. A barba custava aqui 10 centavos. Paguei com uma nota de 20 marcos. Recebi de troco exatos 19, em moedas de 5 marcos. 5 moedas de 10 centavos e 20 moedas de 5 centavos. Então o barbeiro, que era um jovem bem-humorado, abriu a porta para mim e me disse enquanto eu saía: "Dê lembranças minhas ao Ricardo quando o senhor encontrá-lo." Ricardo era seu irmão gêmeo e tinha uma farmácia na praça do mercado. E eu pensei comigo, o melhor é ir direto à escola para ver se encontro Antônio. Mas ao chegar à viela, vejo um aglomerado de gente em volta de um indivíduo, meio mágico, meio artista de rua, que apresentava seu espetáculo. Naquele momento, ele desenhava um círculo na calçada com giz e dizia: "Agora, em volta do mesmo ponto central, irei traçar outro círculo, cuja circunferência será 5 centímetros maior." E foi isso que ele fez. Então ele se levantou, olhou em volta com um sorriso misterioso e disse: "Se eu agora desenhar um círculo gigantesco, digamos tão grande quanto o diâmetro da Terra, e se em volta desse círculo eu traçar um segundo, cuja circunferência também é 5 centímetros maior que a daquele círculo gigantesco, qual dos 2 anéis será o mais largo? Aquele formado pelas pequenas circunferências ou o outro, formado pelas circunferências gigantescas?" Pois então, eu também gostaria de saber. Por fim, consegui ir passando por entre as pessoas, mas logo notei que minha bochecha não havia parado de sangrar. E como eu estava na praça do mercado, entrei na farmácia para comprar um curativo, dizendo então ao farmacêutico: "Lembranças do seu irmão gêmeo, o barbeiro." O farmacêutico era um homenzinho de idade bem avançada, além de um tipo bastante esquisito e, acima de tudo, extremamente preocupado. Toda vez que saía de sua loja no andar térreo, não só trancava a porta 2 vezes, mas dava uma volta ao redor da casa inteira, e quando via que uma janela tinha ficado aberta, ia lá e fechava. O mais interessante sobre ele era sua coleção de objetos raros, que ele mostrava com prazer a todo visitante. Desta vez, ele também não se fez rogar e me deixou ver tudo à vontade. Havia o crânio de um negro africano, de quando ele tinha 6 anos de idade, e ao lado, um crânio do mesmo negro, quando ele tinha 60 anos. Naturalmente, o segundo era muito maior. Havia também uma foto de Federico o Grande, brincando no castelo de Sanssouci com seus 2 cães de raça Gal. Ao lado estava uma faca muito antiga, sem lâmina e sem o cabo. E também um peixe voador empalhado. Além disso, pendurado na parede, via-se um grande relógio de pêndulo. Depois que paguei o curativo,
o farmacêutico me perguntou: se o pêndulo do meu relógio oscilar 10 vezes para a direita e 10 vezes para a esquerda, quantas vezes ele terá passado pelo meio? Sim, isto é algo que eu também gostaria de saber. Enfim, este foi o farmacêutico. Agora, eu teria que me apressar se quisesse chegar à escola antes que a aula terminasse. Subi rapidamente num bonde e consegui ainda um assento livre no canto. Ao meu lado direito estava sentado um sujeito gordo. E ao lado esquerdo, uma pequena dama que falava sobre o seu tio a um senhor sentado à sua frente. Meu tio, ela dizia, acabou de completar 100 anos, mas só fez aniversário 25 vezes em toda a sua vida. Também gostaria de saber como. Mas então já havíamos chegado à escola. Como estava à procura de Antônio, passei por todas as turmas. Os professores ficaram furiosos com o incômodo que eu causei. Mas que perguntas mais engraçadas eles também formulavam. Cheguei, por exemplo, numa aula de matemática, onde o professor tinha acabado de se aborrecer com um jovem aluno. Ele estava distraído na aula e agora o professor queria lhe aplicar um castigo. Diga-me, qual é a soma, ele perguntou ao aluno, de todos os números de 1 a 1000? Qual não foi a surpresa do professor quando o aluno, depois de 1 minuto, se levantou e deu a resposta certa, 501.000. Como ele chegou a esse resultado com tanta rapidez? Sim, eu também gostaria de saber. Comecei tentando descobrir como achar a soma dos números de 1 a 10 o mais rápido possível. Então consegui entender a astúcia do jovem aluno. Numa outra turma, a aula era de geografia. O professor estava desenhando um quadrado no quadro negro. No meio deste quadrado, ele desenhou um quadrado menor. Então traçou uma linha ligando cada canto do quadrado central com o canto mais próximo do quadrado maior, criando 5 áreas separadas. Uma área no centro, que era o pequeno quadrado, e mais 4 áreas em volta dele. Cada aluno deveria desenhar esta figura. Ela representava 5 países. E então o professor perguntou quantas cores diferentes seriam necessárias para que cada país traga em sua bandeira uma cor diferente de 3 ou 4 países. Eu pensei, para os 5 países são necessárias 5 cores diferentes. Mas não. Menos que 5 são o suficiente. E por quê? Sim, eu também gostaria de saber. Cheguei então a uma outra turma e a aula era de ortografia. Ali também o professor perguntava coisas bem engraçadas. Por exemplo, como se escreve grama seca com 5 letras? Como escrever 100 com apenas 4 noves? Qual é a letra do meio no ABC? Para encerrar, ele contou às crianças um conto de fadas. Um mágico malvado havia transformado 3 princesas em 3 flores perfeitamente iguais no meio de um campo. Só uma delas podia livrar-se do encantamento uma vez por mês e ir para a sua casa. E, numa ocasião, quando o dia clareava, ela falou ao seu marido antes de ter que retornar ao campo para junto de suas companheiras e se transformar novamente numa flor. Se você vier hoje de manhã e me colher, estarei livre e poderei ficar ao seu lado para sempre. E assim aconteceu. A questão é saber como o marido reconheceu sua esposa, já que as flores eram exatamente iguais. Sim, isto eu também gostaria de saber. Mas já era hora de eu ter encontrado António, e como ele não estava na escola,
Achei melhor ir procurá-lo em casa. Imediatamente chegou sua governanta, que de manhã já havia estado em minha casa, e abriu a porta. Mas ela estava sozinha no apartamento. O Sr. Antônio não está, disse ela. Isso me deixou chateado. Mas eu pensei, desta vez serei esperto. Vou até o quarto e ficarei esperando por ele. De sua janela, tem-se uma bela vista para a rua. O único obstáculo era uma casa de 2 andares à frente, que impedia a visão. Mas era possível ver sem dificuldades o rosto dos passantes, e erguendo a cabeça, viam-se os pássaros revoando em volta das árvores. Não longe de nós, via-se, do outro lado, o grande relógio da torre da estação. Ele marcava 14 horas em ponto. Peguei meu relógio de bolso para verificar. Exatamente, 4 horas. Assim, esperei por 3 horas até que, vencido pelo cansaço, decidi passar à biblioteca de Antônio. Infelizmente, uma traça havia tomado conta dos livros. Cada dia ela havia devorado um volume. Agora ela estava na primeira página do primeiro volume de contos dos irmãos Grimm. Quanto tempo ela levaria, pensei comigo, até que chegasse à última página do segundo volume dos Grimm? Sem levar em conta a capa. Sim, isso eu gostaria de saber. Mas nessa hora ouvi vozes do lado de fora no corredor. Ali estava a governanta, junto com o mensageiro do alfaiate que vinha buscar o pagamento de um terno. Mas agora estou cansado de esperar. Desci e pensei em ir em algum lugar para comer alguma coisa, depois de um dia tão cansativo. Quando cheguei à rua, a lua já brilhava no céu. Há alguns dias tinha feito lua nova. Agora ela estava crescente de novo, e sua forma de fina foice pairava sobre os telhados, como o início de um Z maiúsculo do alfabeto alemão. Eu estava exatamente em frente a uma confeitaria. Entrei e pedi um pedaço de torta de maçã com creme de chantilly. Mas quando me serviram a torta de maçã com creme chantilly, ela não estava saborosa. Então eu disse ao garçom: "O senhor traga-me, por favor, uma nhambenta", que estava deliciosa. Então me levantei e, quando já estava na porta da confeitaria, o garçom veio correndo e falou: "O senhor não pagou pelo doce." "Eu troquei pela torta de maçã", disse a ele. "Mas o senhor também não pagou pela torta", respondeu o garçom. "Sim, mas também não comi a torta. Disse-lhe e fui embora. Nessa história eu tenho razão?" "Sim, também gostaria de saber." Quando chego em casa, qual não foi a minha surpresa ao deparar-me com Antônio, que esperava por mim sentado já há 5 horas. Ele queria apenas se desculpar pela carta tola que havia me enviado mais cedo através da governanta. Não tinha sido problema algum, eu disse a ele. E lhe contei todo o meu dia, exatamente como contei a vocês agora. Antônio balançava a cabeça sem parar. Por fim, ele ficou tão espantado e não sabia mais o que dizer. Ainda balançando a cabeça, ele desceu a escadaria. Assim que ele dobrou a esquina, percebi que desta vez ele realmente havia esquecido seu chapéu. Bom, e eu certamente também havia me esquecido de alguma coisa. Perguntar a ele qual a resposta da minha charada. O que um camponês vê com frequência? O rei raramente e o bom Deus nunca. Mas talvez vocês já saibam a resposta. E sendo assim, até a próxima! Puxa, já ia me esquecendo! As respostas das perguntas e os erros encontram-se disponíveis no livro A Hora das Crianças, Narrativas Radiofônicas de Walter Benjamin.